ao longo dos últimos anos, vários foram os pedidos contra a sua atuação parlamentar. Isso desde de quando o senhor foi aí vereador em Curitiba, onde também se acumularam pedidos de cassação, pedidos de representação, enfim, de reprimendas lá na Câmara de Vereadores. Dessa vez, porém, há também em curso uma mudança bastante significativa no Código de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná ao longo das últimas semanas, que pode atingir, inclusive, pelo que eu andei lendo dessas mudanças, a atuação dos parlamentares nas redes sociais, os pronunciamentos dos parlamentares nas redes sociais, as publicações, além, claro, de tentar cercear ali, impor limites aos discursos feitos na tribuna, enfim, às relações ali de atuação já dentro da Assembleia Legislativa. Você acredita, deputado, que essas mudanças foram feitas mirando o seu mandato, fazem parte de uma ação orquestrada? Como que o senhor recebeu essas mudanças no Código de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná? Olha, foi um código sob medida, né? Para atingir a minha atuação em especial. E isso não foi sequer camuflado, escondido pelo atual presidente da Assembleia, Alexandre Cury. Eh, Ele disse em entrevista coletiva à imprensa que estava promovendo essa mudança para combater discursos radicais, como o do Renato Freitas, que atacou o governador. Então, isso foi uma imposição de cima para baixo, que partiu do governador Ratinho Júnior e que teve na Assembleia, como sempre, um cartório que apenas referenda aquilo que decide o governador. E é muito grave, Getúlio, é muito grave. Dentre as várias mudanças, algumas são notáveis. Primeiro, existirá, caso aprovado o projeto, a possibilidade de você ser punido preliminarmente, sem apuração dos fatos, e nessa punição retirarão as suas prerrogativas como parlamentar. Uma delas é falar na tribuna. Então você vai ser um deputado mudo. Segunda, você pode sair das comissões às quais você pertence. Terceira, você pode ter impeditivo significativo na apresentação de projetos de lei, seja para sustentar oralmente, para fazer defesa ou mesmo para apresentá-lo. Então você fica um deputado de fachada, um deputado de enfeite, um deputado que tem as suas funções esvaziadas. Eles retiraram, olha que absurdo, isso também é de uma ignorância espetacular, né? Eles retiraram a injúria, que é uma categoria jurídica, é um crime, portanto é taxativo, é preciso, é construído na jurisprudência sem nenhuma dúvida, para que se saiba o que é injúria, o que não é injúria. Ok. Eles retiraram a injúria e estão colocando no lugar discurso desrespeitoso. Daí você é permitido a você, na posição dele de presidente ou da presidenta do Conselho de Ética, interpretar da forma mais rigorosa para os inimigos, da forma mais amistosa e condescendente com os amigos. Porque o que é um discurso desrespeitoso? Eu dizer que o governador Ratinho Júnior é corrupto é desrespeitoso? Será? E se eu provar? Porque todos sabemos vários casos de corrupção embaixo do nariz do governador, na alta cúpula, no primeiro escalão do governo. Quando eu falei que o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, era corrupto, eu estava sendo desrespeitoso? Aquele que fala a verdade merece ser punido? Eu provei que ele era corrupto. E mais, provei uma confissão dele mesmo, dizendo que havia recebido gordas propinas por conta de licitações direcionadas e fraudulentas. Portanto, hoje eu não poderia mais fazer, se aprovar esse projeto, eu não poderia mais fazer essa denúncia, porque no momento que eu falasse que ele era corrupto, eles já me calariam, já me deixariam até 180 dias sem prerrogativas, sem o direito de falar. E não me dariam a oportunidade, portanto, de provar que o que eu falei é a verdade, porque eu já não teria mais direito nem de falar. Então, é uma censura que está sendo estabelecida na Assembleia Legislativa assustadora.
uma outra questão, é a questão racial, né? Todos falaram que há um quê de racismo também nesses insistentes pedidos contra o seu mandato. Muitos dos nossos leitores, sempre quando publicamos temas relacionados ao mandato do deputado, também levantam essa questão nos comentários, se perguntam, por exemplo, se esses casos não têm sido judicializados, se o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, não pode ser envolvido para, enfim, tentar barrar essas ações constantes contra a sua atuação parlamentar. Então, te passo essa pergunta dos nossos leitores, se esses casos têm um quê de racismo e se isso já foi levado para instâncias jurídicas ou mesmo para instâncias políticas como o Ministério da Igualdade Racial. Olha que interessante, né, Getúlio? Quando eu fui vereador, o líder da Câmara dos Vereadores, vereador que representava o prefeito Rafael Greca, o líder da base, Pierre Petruzzello, hoje respondendo um processo na seara federal por conta de um hospital de campanha construído no Rio de Janeiro por empresas de fachada ligadas a ele, ao sogro dele, que é um empresário muito rico no Paraná, e que desviaram milhões e milhões, né? Ele perguntou para mim, logo nas primeiras semanas, e ele chegou e falou: Nossa, você enfrenta o pessoal, você, né? Os evangélicos ali, porque tinha o pastor Osias de Moraes, da Igreja Universal do Reino de Deus, que era intocável, era o vice-líder, inclusive, do governo Rafael Greca na Câmara, e era intocável, porque a base dele era muito fiel a ele. Então, ele tocava o berrante, a base vinha, e era uma base relativamente grande, os evangélicos, aquela coisa toda, coletiva, conservadora, cristã, e ele era visto como intocável. E ele, nas primeiras semanas, já aqueles discursos. O PT é contra a família, o PT é contra a vida, o PT é a maior quadrilha de corrupção do mundo, o PT é o pior partido, o PT é do diabo, o PT... E a primeira vez que eu vi aquilo, né, me assustei, falei, meu Deus, o cara tá desrespeitando a gente um monte. Eu já peguei a palavra, falei, olha, você é uma pessoa que não se importa nem um pouco com o seu rebanho, porque você está falando para as pessoas utilizarem ivermectina por coronavírus, encorajando-as a entrar em ônibus lotados, a estar em locais de trabalho que eles vão estar suscetíveis à contaminação, e a própria empresa que fabricou a ivermectina disse que o remédio não é suficiente, ou não é comprovadamente eficaz, na verdade, contra o coronavírus. E você também mentiu sobre isso, isso e isso. E aquele que é o pai da mentira, eu não preciso dizer para o senhor, porque o senhor é religioso, está escrito na palavra. E se você serve ao pai da mentira, você não pode servir ao mesmo tempo a Deus. E digo mais, o senhor é um picareta, é um charlatão, porque aquele que ministra medicação sem a qualificação, portanto, é um charlatão. Então, o senhor é um charlatão. Daí eu fui para o Conselho de Ética, foi a primeira vez que fui para o Conselho de Ética, acho que já foi na terceira semana de Câmara dos Vereadores. Daí chegou o Pierre Petruzzello e falou: Você enfrenta o pessoal e você bebe uma? Daí eu olhei para ele assim, como assim? Não, não, só para saber se você toma uma. Às vezes, só para dar a corda e saber onde ele. Daí ele falou bem assim: E aqui dentro da câmera? Você traz também? Às vezes você vem ali? Daí eu nem respondi ele. Daí respondi numa live, na verdade, porque eu exemplifiquei. Falei: Olha o nível dessas pessoas de estereótipo em relação a nós negros. Para ele, para eu ter coragem de enfrentar os hipócritas religiosos que ele se acovarda, e que tanto se acovardam, infelizmente, naquele momento, até o meu próprio partido, por isso que se espantaram, porque ninguém respondia, passou a roda toda, ninguém respondeu, e eu fui lá e respondi. Eu tenho que estar bêbado. Isso me lembra aquele filme O Surgimento de uma Nação, que retrata um parlamento negro de pessoas bêbadas, na jogatina, afundadas em vícios, pessoas negras. É um filme dos mais racistas que inaugura o cinema, infelizmente. E na Assembleia, olha o que eu já ouvi, e que não gerou processo de cassação para ninguém que falou isso, que eu vou repetir agora. É um vagabundo que só ouve funk e fuma maconha. Ele tem que entender que aqui não é um circo.
para esse tipo de gente. Ele não tá numa roda de bandidos, porra. Quem falou isso foi o deputado Ricardo Arruda. Ninguém se levantou, ninguém interpelou, ninguém advertiu e muito menos ninguém enviou ele ao conselho de ética. O delegado Tito Barrichello disse mais de uma vez que eu tinha envolvimento com o crime organizado. Assim como dizem do Lula e tal, mas para mim dizem no outro tom. Porque a ideia do Lula com o CV é tipo, ó, o governo PT faz vistas grossas, ou tem alguma ligação abstrata com o crime e tal. Mas para mim não. Para mim é do tipo MC Pose, é do tipo, ó, Renato Freitas, ó a cara dele, ó de onde ele vem. Ele é o crime organizado, ele é bandido, ele é marginal. E esse tipo de ataque são ataques, com certeza, né, de cunho racial, porque eles sabem que esse tipo de discurso é apregoado a nós negros com extrema facilidade, né. Esse estigma a gente carrega por séculos. Então ele não precisa construir, ele só precisa ativar a memória histórica da população brasileira, desse passado escravocrata. Eu já me coloco, sem querer, no banco dos réus, né? Como eu estou nesses processos de cassação há muito tempo. Então, o fundamento último, com certeza, é o racismo, né?